Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Vamos lá. Esse pequeno momento inicial é o momento para os irmãos pegarem o link e enviarem para outras pessoas, tá bom? Aí você manda mensagem assim: olha, se não der para você assistir agora, ao vivo, assista depois, é um conteúdo importante, beleza? Façam isso. Esses primeiros segundos sempre será para que você possa fazer isso em nome de Jesus. Se você estiver assistindo depois, faça isso também. Esses segundinhos, você vai lá, envia e você fez um trabalho de evangelismo e de ajuda ao corpo de Cristo, verdadeiramente. O corpo de Cristo está absolutamente carente dessas verdades. Como os irmãos já sabem, nós vamos falar hoje sobre guerra espiritual, um pouco mais sobre guerra espiritual. Vamos ler aqui em João, capítulo 14, versos 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém, povo de Deus? Oremos. Pai Santo, de infinita graça, de amor incomparável, estamos diante do Senhor para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, por cada luta, cada vitória, porque cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o teu propósito. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações, revele-se a nós, mostre-se forte nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, que toda neblina, toda ação do diabo, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que caia por terra. E que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos dê força, nos dê direcionamento, nos dê, Senhor, real interesse em servirmos ao Senhor, em sermos encontrados como verdadeiros adoradores. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, então é o seguinte, irmãos, depois reouçam essas, pelo menos três, né? Eu creio que a gente possa, se nós não concluirmos as nossas palavras sobre guerra espiritual hoje, creio que no domingo concluiremos. Mas eu creio que vai dar para terminar hoje. Reouçam, povo de Deus, essas últimas três reuniões de terça passada, de quinta de terça, de domingo e a de hoje. Depois reouçam. Na reunião de terça, nós falamos sobre a unidade. Nós falamos sobre como que essa guerra espiritual se dá com respeito à unidade do povo de Deus. Sem a unidade verdadeira do povo de Deus, não com base em coisas naturais, sem a unidade vinda de fato de Deus, o testemunho de Cristo ficará maculado. Ficando maculado, nós perderemos e o corpo de Cristo também perderá. Entende? No domingo, nós falamos sobre revelação. Nós utilizamos o texto de Daniel, principalmente, né, o texto de Daniel, capítulo 10, onde Daniel tem uma revelação. Ele tem uma visão, mas não tem a revelação. E para que ele obtivesse essa revelação, foi necessário que ele fizesse um trabalho. E no primeiro dia que ele pediu ao Senhor a revelação veio. Mas foi interrompida nos céus e houve uma luta muito grande entre anjos e demônios para que essa revelação chegasse. Então existe essa dificuldade na revelação, na visão, na revelação. Essa guerra espiritual. Sem revelação, sem conhecimento espiritual, nós não conseguiremos refletir a vida, a obra, o caráter de Cristo. Nós poderemos ficar, irmãos, entretidos com
com, com obras daqui, obras de lá, palestras, mas a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores do mundo das trevas. Essa é a nossa luta. Essa é a luta que os irmãos estão vivenciando agora. Que nós estamos vivenciando agora. Essa é a luta. E nós precisamos de crescimento, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser fortes. E aí, aqui eu inicio a nossa palavra de hoje. Aliás, ainda não. Na reunião de domingo, nós terminamos dizendo uma frase mais ou menos assim. O corpo de Cristo, ou a equipe de Cristo, não é mais forte do que os indivíduos que a compõem. O corpo de Cristo, a equipe de Cristo, não é mais forte do que os indivíduos que a compõem. Então, em nome de Jesus, é nesse assunto que eu gostaria de falar hoje. É uma grande guerra espiritual que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma terceirização de todas as coisas. Quem educa meus filhos? A escola. Quem cuida dos meus dentes? O dentista. Quem faz tal coisa? Quem cuida da minha vida espiritual? O pastor. Quem ora por mim? A irmã do círculo de oração. O que acontece conosco? Nós nos tornamos absolutamente fracos e apenas terceirizamos a nossa vida. Só porque quando nós fazemos parte de uma equipe ou de um corpo que precisa dar conta de determinadas ações, a nossa função, a minha função e a sua função é lutar contra principados, potestades e dominadores das trevas. Nós precisamos ser fortes. Fortes em que aspectos? Forte na unidade, forte no conhecimento espiritual, fortes na visão, fortes na revelação. Por quê? Porque só assim o corpo de Cristo estará saudável e forte. Nós acabamos de ler aqui, verso 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, ensinará a quem? Percebe que nós não podemos terceirizar isso? Nós não podemos terceirizar. Eu disse na reunião passada que há uma dificuldade grande em receber revelação. E há uma dificuldade grande em transmitir revelação. Há uma dificuldade em receber revelação e uma dificuldade grande em transmitir revelação. Onde, irmãos, que a revelação, onde que o conhecimento habita? Onde que a revelação habita? No corpo, em todo mundo? Não, irmãos, a revelação habita em cada um de nós. A força, ela habita em cada um de nós. O Espírito Santo há de revelar e ensinar todas as coisas, não para um grupo, mas para cada indivíduo. Então, irmãos, como eu disse na reunião de domingo, nós precisamos ter uma vida secreta com Deus. E é isso que faz a força. A vida secreta com Deus. Que vida é essa? Vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, como diz o livro de Colossenses. Que a palavra de Deus habite abundantemente dentro de nós. Abundantemente. Como que a palavra de Deus vai habitar dentro de mim se eu espero que um corpo, que um grupo... Percebe, povo de Deus, que não funciona? Então, irmãos, o corpo de Cristo depende da nossa força. Nós vamos desenvolver isso aqui, os irmãos verão a seriedade que é isso. No próximo versículo, os irmãos verão assim o tamanho que é essa luta que nós estamos enfrentando.
E essa principal luta, irmãos, é uma luta interior. É uma luta interior. Nós precisamos modificar o nosso interior, porque toda a força, toda a vida vem do nosso interior. Aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior começa a fluir rios de água viva. Do seu interior, de dentro de nós. Percebe? Uma igreja forte é uma igreja que do interior do pastor, do baixista, do tecladista, do pessoal da limpeza, do pessoal que ajuda, dos dizimistas, dos ofertantes, que do interior dessas pessoas estão saindo rios de água viva. Entende? Então essa é a força individual. Nós somos um corpo. O apóstolo Paulo gosta dessa figura, então ele sempre nos compara a um corpo. O que é um corpo saudável? Um corpo saudável, irmãos, é onde todas as partes elas estão legal. Elas estão bem nutridas, elas estão condicionadas ao trabalho, não é isso? Então, irmãos, isso somos nós. Nós teremos uma igreja forte à medida em que os irmãos, que nós dermos vazão ao Espírito Santo para nos fazer crescer. Crescer como? Habitando abundantemente a palavra em nós, oração, intimidade com Deus, manifestação de Cristo, da obra de Cristo, longanimidade, alegria, mansidão, amor, gratidão, nos nossos relacionamentos, percebe? Nós vamos lá. Capítulo 16, versos 25 a 27. Irmãos, eu peço muita atenção dos irmãos nesse texto. Capítulo 16, dos versos 25 a 27. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Licença. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido em mim, que eu vim da parte de Deus. Irmãos, então peraí. Olha o que está dizendo. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Então, no dia em que o Senhor Jesus, o nosso Consolador, o nosso advogado, no dia em que ele cumprisse essas palavras aqui, ele diz: você pedirá em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Então percebe o tamanho da responsabilidade, percebe a força que nós precisamos ter, a força que o Senhor delegou, Ele nos deu, nós precisamos exercer. Percebe? O Senhor Jesus está dizendo: eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, mas vocês pedirão em meu nome. Então nós, com toda a força, estando repletos da palavra, estando cheios do Espírito Santo no nosso homem interior, estando manifestando, buscando a glória de Deus como Josué buscava, nós veremos no domingo, em nome de Jesus. Com tudo isso, nós pediremos em nome de Jesus, mas toda a responsabilidade, toda a força, todo o conhecimento, toda a unidade, a revelação, o conhecimento de Deus, para pedirmos, isso estará dentro de nós e não fora de nós. Então percebemos que é uma vida interior. Verso 27. Eu vou ler novamente o 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Então, irmãos, essa é a vida secreta que nós precisamos ter com o Pai, tendo como mediador
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida com o Pai, porque o próprio Pai nos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de meu Pai. Sabe, irmãos, então é isso, essa é uma luta muito grande, a luta da responsabilidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor trabalhe-nos em nome dele mesmo. 2 Coríntios, capítulo 2. Irmãos, eu quero que os irmãos foquem na eu e você como indivíduos, como participantes de um corpo, mas como indivíduos. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, irmãos, quem é a carta viva de Cristo, vista e lida por todos? É o corpo de Cristo como estrutura geral? Como entidade universal? Abstrata universal? Não, irmãos, é indivíduos. Quando você olha para mim, você tem que ver uma cartinha escrita pelo dedo de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os nossos corações. Quando eu olho para você, eu preciso ver essa carta. Olha, vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Os homens devem olhar para você e saber, este é um cristão. Porque ele luta, uma grande luta contra principados, potestades, dominadores do mundo das trevas, e o foco dele está na unidade, está no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, por presença de Deus, na oração. O foco dele está em ser forte, está em que o rio do interior dele flua rios de água viva. Então, essa é a carta, irmãos. Onde que está essa carta? Ah, o corpo místico de Cristo. Existe o corpo místico de Cristo? O corpo existe. Existe o corpo universal. Mas a carta lida e vista por todos os homens somos nós, eu e você. Então, quando nós nos reunimos, irmãos, isso é lindo. Quando nós nos reunimos na congregação como pessoas que buscam essa força, sabe, do meu interior flui rio de água viva, e do interior de um outro irmão flui rio de água viva, do interior do outro irmão flui rio de água viva, e esse rio de água viva se encontra. E aí, irmãos, nós temos um crescimento espiritual do corpo. Um crescimento, as juntas, no trabalho, as juntas, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo nos diz, a palavra de Deus nos diz, que o crescimento do corpo, ele funciona a partir da justa operação de todas as juntas e medulas, a justa operação de cada partezinha. Como que o meu corpo, ele coopera justa? Ele faz essa cooperação justa para que o meu corpo cresça e seja saudável. Ele precisa estar forte, habilitado. Cada parte, a unha, o dedo, a pele, a mão, o braço, cada célula precisa estar forte. Ou meu corpo será fraco. Havendo, irmãos, coisas sérias que uma parte fica adoecida e leva o corpo inteiro à morte. E pode levar o corpo inteiro à morte. Irmãos, então, essa é uma grande luta que nós temos. A luta por crescermos individualmente. Conhecermos ao Senhor individualmente. Então nós somos essa carta. Não é nós.
Eu sou uma carta, você é outra carta, o outro irmão é outra carta, o outro irmão é outra carta, que manifesta isso. E essa é uma luta que nós vivemos, porque ela retoma tudo que nós falamos anteriormente sobre guerra espiritual e afunila, não é? Vamos lá. Efésios, capítulo 1, verso 17. Efésios, capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para que com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Irmãos, olha aqui. Para que Deus, nosso Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Irmãos, não tem como nós sermos sábios grupalmente falando. Nós somos sábios individualmente falando. Então vos conceda sabedoria, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, pela riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Como que eu conheço o poder de Deus, irmãos? Eu só conheço o poder de Deus experienciando esse poder. Eu preciso ter experiência com ele. Então esse poder vem através da oração, do jejum, das lutas que nós passamos e respondemos de maneira correta, confiados no Senhor. Lembra de Moisés? De Josué? Eles simplesmente confiavam no Senhor. Josué, diante de uma grande batalha, ele e o seu amigo são os únicos a dizer, não, gente, vamos lutar, vamos para cima. E eles respondem conforme Deus, porque eles conheciam a Deus. Olha que interessante. Nesse momento de Josué e Caleb, nós tínhamos ali 4 pessoas que conheciam a Deus. Moisés, Arão, Josué e Caleb. Eles estavam animados, vamos, porque nós sabemos o que Deus faz. E nós tínhamos milhares, milhões de pessoas ali, naquela mesma ocasião, que não conheciam a Deus. Tá, mas espera aí. Eles não passaram o mar vermelho, eles não viram Deus agindo? Viram. Eles não estavam debaixo da nuvem, eles não viram a chinela crescer nos pés? Viram. Eles não viram várias guerras que Moisés, o povo de Israel, ganhou? Eles não viram? Viram. Mas eles conheciam? Não conheciam. Percebe que o grupão não conhecia a Deus. Então nós tínhamos algumas pessoinhas ali que conheciam a Deus. E qual era o tamanho da força? Irmãos, medita nisso. Qual era o tamanho da força do povo de Israel? A força do povo de Israel estava contida, nesse momento, em Arão, Moisés, Josué e Caleb. E todos os outros não era força, porque não conheciam a Deus. Do interior deles não fluía rio de água viva. Não fluía verdade com relação a Deus, quem Deus é. Eles não respondiam. Mas eles não eram a congregação de Deus? Sim, a congregação de Deus, mas eles não conheciam a Deus. Não é sério isso? Então, irmãos, porque é individual e é um crescimento, e essa é uma luta espiritual grandíssima, que começa na unidade. Se nós perdemos a unidade, nós perdemos a capacidade de manifestarmos o caráter de Cristo, o caráter amoroso de Cristo, e todas as suas derivações, e nós perdemos também a capacidade de sermos purificados dos nossos pecados.
Perdendo isso aí, deu muito ruim. Tudo bem, estou forçando na unidade, estou trabalhando, ótimo. Agora vem revelação. Agora vem visão. Depois de visão, revelação. É uma luta, onde você trabalhará para ter para si. Para si. E depois, passar para os outros. Trabalhar para passar para os outros. Ser essa carta viva. E depois, irmãos, fortalecimento. 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 Em nome de Jesus, irmãos. Essa é a nossa luta. Principados, potestades e dominadores. Não entendamos que a luta é uma outra coisa. A nossa luta é essa. Se nós formos para a congregação, irmãos, assim, prontos, eu vou lutar. É isso. Eu vou fazer reunião na terceira semana do mês. Eu estou indo para curtir, para comer bolo? Não, eu estou indo lutar. Quando você levantar pela manhã e você for fazer o café da manhã para os seus filhos, para o seu esposo, para sua esposa, ou comprar o pão, você levante de manhã e tenha na sua cabeça: eu vou fazer uma oração agora. Eu sei que vai aparecer coisa para bagunçar, para tirar minha atenção. Eu vou ouvir a palavra de Deus que foi dita no domingo, eu vou reouvir a da terça. Vai vir coisas para te atrair. E você sabe, eu estou lutando. Aí a minha luta não é contra minha sogra, contra o meu sogro, contra o meu tio. Eu estou lutando uma luta que eu preciso crescer, me tornar forte. Fortalecei-vos na força do seu poder. Qual é o tamanho da força, irmãos? Verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de dentre os mortos. Então é com essa força que nós precisamos lutar contra principados, potestades e dominadores. Irmãos, lembra que a gente falou sobre aspectos naturais da unidade? Irmãos, se nós estivermos focados em aspectos naturais, irmãos, nós já perdemos. Nós já perdemos. Porque naturalmente nós percebemos fracos. Naturalmente nós temos coisas muito melhores a serem feitas do que essa luta. Levantar pela manhã e vou orar pela minha família. Vou orar para que as más influências da escola, as más influências do Netflix, as más influências não entrem na minha casa. Vou orar para que o meu cônjuge converta. Sabe? É lutar. 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 Eu estou lutando. O inimigo quer tirar isso da nossa cabeça. Quer colocar que a gente não está lutando. Quer continuar, quer colocar aqui no âmbito natural. Eu vou na congregação, eu ouço as músicas, né? Aí eu danço um pouco, bato palma, canto alto. Nossa, aí eu ouço uma palavra. Nossa, que legal, uma palavra motivacional. Isso que o inimigo quer. E nós não crescemos interiormente. Nós mesmos. E nós não conhecemos essa força. Capítulo 3, dos versos 16 a 20. Observemos, irmãos, que é em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é um aspecto coletivo, tá bom? Não é assim. O aspecto coletivo existe, por isso começamos falando da unidade. Sem o aspecto coletivo, claro, não vai dar certo. O que nós estamos trabalhando hoje é a nossa responsabilidade. Não podemos terceirizar. Eu não sei sobre a Bíblia não, mas o pastor sabe. Eu não oro muito não, mas a irmã Janaína ora. Eu não ensino a Bíblia para o meu filho não, mas a irmã da salinha que trabalha com as crianças ensina. E aí nós perdemos a capacidade de crescermos. Capítulo 3, dos versos 16 a 20. Para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Nós não temos, irmãos, homem interior no aspecto coletivo. O homem interior é no meu homem interior, no seu homem interior. É o Espírito de Deus enriquecendo, enchendo de poder. Continuando. E assim, habite Cristo em vosso coração. O que é o coração? Mente, vontade, emoções, sentimentos, consciência, não é isso?
Então, Cristo habitando nesse lugar e direcionando todas as coisas e nos enchendo de poder mediante a nossa vida secreta com Deus, aquilo que as pessoas não veem. O estudo para ser repleto da palavra, a oração, o jejum, a pregação, o esforço na unidade, a busca por levar a revelação a outras pessoas. É difícil, irmãos. Eu estou dizendo para os irmãos, quando os irmãos forem enviar esse vídeo a outras pessoas, entenda isso. Não é para ela achar legal, ela gostou, ela vai gostar. Irmão, sabe, você está lutando. Nós estamos lutando. Fazer esse vídeo aqui, irmãos, também é uma luta. Olha, verso 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, firmes e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, irmãos, para que eu e você sejamos tomados da plenitude de Deus, do conhecimento de Deus nesses aspectos aí, sejamos verdadeiramente pessoas que vivem para Deus. Sejamos tomados pela plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera dentro de nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Me suportem só mais 2 minutos, por favor. Capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Licença. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, a eficácia dos encontros e do trabalho na congregação vai depender de quais são os indivíduos que estão envolvidos ali. Indivíduos fortes farão um trabalho abençoado. Indivíduos fortes terão rio de água viva fluindo do seu ser. Como eu disse anteriormente, a força da congregação, ela está condicionada, a força do grupo está condicionado à força dos indivíduos. O grupo não irá, a força do grupo, ela não vai ser mais forte do que a força de cada um dos indivíduos. Nós estamos sendo ensinados, irmãos, em muitos lugares, diferente disso. Né? Mas não, irmãos, é isso. Se nós temos um grupo que existem falhas, existem fraquezas dentro dele, esse grupo irá sucumbir dependendo da batalha em que enfrentar. Então precisamos ser fortes, todos nós, irmãos. Nós somos chamados, nós não temos aquela visão, não é nós não temos, a Bíblia nos garante que a visão não é aquela de ter um cara aqui em cima e depois um monte de gente que não precisa fazer nada, que vive na dependência daquele outro. Não pode ser assim. Então, irmãos, é isso. A nossa força vai depender do quanto os irmãos são fortes. Porque nós começaremos uma batalha espiritual no semestre que vem. Continuaremos, claro, mas no semestre que vem começaremos uma batalha pesada espiritual contra principados, potestades e dominadores. Se você, se eu, não temos uma vida secreta em Deus, oração, jejum, conhecimento da palavra, vivenciar conhecimento de Deus por presença, nós seremos o elo e irá pesar para todo o corpo. Estamos em guerra.
Onde que fica, irmãos, a unidade, a revelação e o poder? Dentro de cada um de nós. Eu sou um com você a partir disso. Quem ora e estuda a palavra e manifesta os dons de Cristo? Eu e você. Não é um grupo etéreo, um grupo, sabe assim, supra. É tipo falar o povo brasileiro. Ah, o povo brasileiro. Onde que está o povo brasileiro? Percebe? Isso é uma maneira errada de colocar as coisas. O povo brasileiro, os indivíduos brasileiros. Né? A gente vai melhorar isso algum dia, mas fiquemos nisso, irmãos. Existe o aspecto do corpo que se ajuda, que trabalha, sim, mas para esse corpo funcionar bem, ele precisa ser forte, tá bom? Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Leva-nos a esse lugar secreto. Leva-nos, Senhor, ao estudo da palavra, ao aprofundamento, Senhor, da nossa vivência com o Senhor, da nossa clareza, dá-nos, Senhor, visão, dá-nos, Senhor, revelação. Eu te peço em nome de Jesus, em que possamos viver, conforme o apóstolo Paulo nos disse, eu não fui infiel à visão que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu, que possamos também dizer a mesma coisa. Pai Santo, estamos entregues a Ti, reina sobre nós, dá-nos, Senhor, um restante de semana abençoado, a reunião de domingo de manhã abençoada, de domingo à noite abençoada, tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, com Deus, ótima noite, até domingo.